Uma franquia de livros bem consolidada entre o gênero da ficção e da fantasia, que acabou rendendo um jogo para o PlayStation 2 e, logo em sequência, um filme para o cinema. E agora, 20 anos depois, surgiu a notícia, né? Teremos aí uma atualização dessa franquia. Será uma série para o Disney Plus. E aí, como será que vai vir essa adaptação? Será fiel, né, à obra literária, aos livros, né? Como que vamos ser aí, o elenco, tudo, né? Até agora não temos tanta informação, mas depois da vinheta, continua comigo aí, que eu vou trazer para você o que nós temos de informação até o momento sobre Eragon. Vamos lá então? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Geek Maromba. Eu sou Indy Maromba e desde já agradeço por você estar aqui novamente assistindo ao meu vídeo. E se você não me conhece, não conhece o meu trabalho, então, já, por favor, eu peço para você que então se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. É importante. Temos conteúdos aqui, pelo menos 4 vídeos por semana aí. Eu lanço 2 vídeos, né, completos. E às vezes 2, 3 shorts de informações e coisas que saem nos bastidores rapidinho aí do mundo do entretenimento e da cultura pop. Certo? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outros amigos, outras pessoas que gostam de cultura pop, que gostam de tudo que está englobado no mundo geek aí, né? São séries, games, livros, filmes, os jogos, todas essas coisas aí, né? Os animes, né? Às vezes eu trago pouco, mas eu ainda trago, certo? Nesse canal, um pouquinho de anime. Certo? E o vídeo de hoje então pra gente falar sobre essa atualização aí que saiu essa notícia, né, sobre Eragon. Uma franquia aí que começou lá atrás, né, galera, com uns livros, né, que nós tínhamos aí, e começou tudo certinho ali no início, né, com na verdade aí a trilogia, na verdade se tornou depois uma tetralogia, né, que é o ciclo A Herança. Nós temos aí, e tivemos os livros, né? De início eu lembro que foi uma explosão muito rápida e meteórica do livro que foi lançado lá em 2005, né? E em 2006 já tivemos a adaptação aí para o cinema. E desde o início já dava para ver que a obra seria boa, que era bem escrita, né? Pelo autor, o Christopher Paolini, né? Que é o autor do livro aí. E é isso, galera. Ele criou uma história fantástica, né? Englobou toda aquela mitologia dos dragões, dos cavaleiros, né? Que se passa no reino de Alagaésia. Um resumo rápido da história aqui pra vocês aqui. Que é sobre o jovem Eragon, né? Que ele encontra um ovo do dragão, por destino, né? Que é o ovo da dragão fêmea lá, Safira. E na história onde nós encontramos o Eragon, já há mais de 100 anos que não tinha nenhum cavaleiro de dragão. E ele foi o primeiro em 100 anos. Aí o destino se encarregou, né, de passar essa missão para ele. E ele tem que enfrentar a tirania do rei lá, o rei louco, né, o Galbatorix. E através disso é uma jornada de crescimento, porque ele ainda é um jovem, né, ao longo dos 3 livros, né. Nós tivemos um livro lá, o primeiro foi o Eragon, depois o segundo foi o Eldest, e o terceiro foi o Brinzinger, né. Eu li esses 3 livros. Depois saiu um outro finalzinho ali, que é mais fechando a história e umas coisas outras que ficaram umas pontas abertas, umas coisas ali, né? E que é, se eu não me engano, a herança mesmo, né? Do livro. E foi um sucesso absoluto, né? Entre o lançamento do primeiro e do segundo livro, já estava sendo produzido, né? O filme para o cinema, que foi lançado lá na época, lá em, se eu não me engano, em 2006 mesmo, né? Já está fazendo 20 anos, né? Mas, antes do filme, nós tivemos um jogo um pouquinho antes, para PlayStation 2, que eu também joguei. Um jogo na época, apesar dos gráficos não serem tão bons, o jogo sim era bom, galera. Muito divertido, mecânica muito bem feita. E me lembro muito bem que a trilha sonora do jogo era muito boa. Tanto que eu esperava, quando eu fui assistir o filme ao cinema, né? No cinema, eu achava que a trilha sonora seria a mesma, que era a trilha sonora do filme. E não era. Eu achei a trilha sonora do jogo superior à do filme, na época que lançou lá, né? E o jogo
vendeu um pouquinho, fez um sucesso ali e tal no PlayStation 2, né? Apesar que na época era o auge da pirataria, né? As pessoas não compravam tanto jogo original. Mas, depois em 2006, realmente, aí tivemos o primeiro filme, o primeiro e único filme também, o Eragon, né? Que era um filme lá protagonizado na época pelo ator jovem, né? Tava começando, o Ed Spillers, né? Ele que fazia o Eragon. E nós tínhamos um elenco até bom, galera. Não era um elenco ruim, não. Tínhamos lá, ó, Jeremy Irons como o Bronn, que era o mentor do Eragon, né? Aquele que foi incumbido de passar toda a informação, né? E todo esse manto para ele poder seguir a história como Cavaleiro de Dragão. Nós tivemos também lá o Digimon Holson, que, se eu não me engano, ele era o Ajihad, que era o líder da revolução, né, do povo livre lá, que vivia fora das terras lá, que lutava contra a tirania e opressão do Galbatorix. E o próprio Galbatorix, que apesar de ser, acho que ter 2 ou 3 cenas, né, aparecia rapidinho lá, mas era nada mais, nada menos que John Malkovich, galera, né? Então, um elenco que tem John Malkovich e Jeremy Irons, as pessoas tinham a intenção de transformar esse filme, né, essa obra, em um épico. Né? Foram gastos 100 milhões para fazer o filme e ele arrecadou 250 milhões. Foi um fracasso? Não, não foi, galera. O filme, se você considerar que não era um livro tão famoso na época, né, tinha acabado de surgir lá, não foi um fracasso. Só que não foi o que eles esperavam. Né? Por quê? Porque os fãs da obra, do Eragon, esperavam que fosse algo parecido ali com Senhor dos Anéis, com Lord of the Rings, né? Porque era uma mega produção, né? Toda ali, os detalhes mais bonitos, mais bem acabados, né? E nós vemos em Eragon o que? A indústria Light Magic, se eu não me engano, são os mesmos que fizeram lá também os efeitos para o Senhor dos Anéis. Até trabalharam bem os efeitos do dragão lá. Safira tá bem feita, uma coisa ou outra, aparece as criaturas das sombras lá, um cenário assim, é bonito. Tudo que você vê, questão de fotografia, é bonito. Porém, eu achei, na minha opinião, que foi muito pequeno, sabe? Cenários reduzidos em lugares onde no livro a gente vê uma batalha no final do livro, né, do primeiro livro. Uma batalha gigantesca, num vale. Ali no filme é um lugarzinho fechado, cara. Eles estão dentro de uma caverninha lá. E é um negócio assim, sabe, assim, meio escuro. Precisaria ter investido mais. Foi 100 milhões? Eu acho que o orçamento, no mínimo, desse filme deveria ser 200 milhões. Para se tornar algo mais épico, algo mais próximo ao que foi visto em Senhor dos Anéis. Porque era a referência que nós tínhamos na época, né? Naquele início dos anos 2000 ali, quando lançou o Senhor dos Anéis. Foi de 2000 até 2003, né? Os 3 Senhor dos Anéis. Então, era uma referência máxima. Algo assim que estava ali em outro patamar. E aí o Eragon não correspondeu àquilo que os fãs, em geral, não só os do livro, esperavam. Por isso, talvez, foi que não tivemos a continuação, porque o estúdio achou que pelo menos eles fariam 400, 500 milhões, né? Um investimento de 100 milhões no orçamento. E eles acharam que não compensava trazer, né? O Eldest e o Brisinger. Eu, na minha opinião, se tivesse feito um segundo filme um pouquinho mais caprichado, teria dado certo. Mas, é isso. Nós tivemos lá atrás. Foi o filme, né? E era um filme que foi lançado pela 20th Century Fox, se eu não me engano, né? E, beleza. Tivemos esse filme. De lá pra cá, nunca mais nós tivemos nada relacionado a Eragon. E agora, né? Vocês todos sabem, né? Que a Disney, ela tem a propriedade da Marvel, né? E também trouxe agora a Fox, né? A 20th Century Fox. Ela contratou, né? Comprou a 20th Century Fox. E o que acontece agora? Tem os direitos da obra Eragon, que veio junto ali, né? Com o material que eles trouxeram ali. Né? E o Eragon está dentro ali da propriedade que eles têm ali, né? O filme do Deadpool, dos X-Men, tudo aquilo ali veio junto com a Fox, né? Eles compraram. Né? E a Disney Plus anunciou uma série. Eu não sei se para esse ano ainda, acho que eles vão começar a gravar esse ano, provavelmente para 2027. Temos poucas informações ainda. Né? Uma série do Eragon. E provavelmente eles vão trazer a tetralogia, né? Vamos começar lá em Eragon e terminar na herança, né? Para fechar certinho o ciclo da herança. E nesse meio tempo, tivemos até aí 2 novos livros, né? Que é contando a história do Murtagh, que é um dos personagens do Eragon lá, da história. E também tivemos uma outra lá, negócio de bruxa, dragão e não sei o que também pertence ao mesmo mundo, só que eu acho que é no passado.
Talvez eles até tragam esses spin-offs, talvez eles façam igual a HBO aí, né, que trouxe Game of Thrones, depois o spin-off agora, que é o House of the Dragon, né. Mas é isso. E o que temos de informação até agora, né, que os roteiristas, os produtores estão se empenhando para trazer algo fiel para os fãs, né, se bem que, né, Disney, né, fidelidade, é mais ou menos igual a Netflix, não combina muito, né, as coisas que eles fazem ali, tipo, essa série do Percy Jackson, eu assisti o comecinho e eu já não gostei, porque fidelidade ali tá zero, né? Tem muitas coisas que eles trocaram ali e tudo, mas beleza. E aí, o que é que fica ali de alívio para os fãs e uma esperança, né? Uma pontinha de esperança. É que o Christopher Paolini, que é o autor, né, e criador dos livros, ele está a par da produção. Ele está junto, trabalhando com a equipe ali, na parte de criação e tudo ali. Então, galera, eu acho que isso aí é um ponto positivo, né? Que eles vão trazer de novo essa franquia, essa obra aí à tona. E, galera, tem tudo para fazer um grande sucesso. Por quê? Porque a obra Eragon tem tudo que a molecada de hoje em dia gosta e a molecada de antigamente, que era da minha época também, né? Porque você vai trabalhar com dragões, com um reino mágico, que é o reino de Alagaesia. Vai trabalhar com os poderes, tanto dos elfos quanto dos cavaleiros de dragões, que eles têm as magias lá, né? Eles controlam, fazem telecinese, fogo, controla elemento, tudo, né? Vento, terra, essas coisas. Tem a questão das lutas de espada, então é um prato cheio. Tem muita coisa para eles aproveitarem aí, tem do nicho, né? Englobando da questão geek, né? Nosso meio que a gente gosta tanto. Eles podem aí fazer tranquilamente uma série aí de 4 temporadas, fechadinha, bonitinha, com 8, 10 episódios aí, né? Porque dá pra pegar mais do que o filme, né? É uma série muito mais bem trabalhada, né? O roteiro, você tem a oportunidade, né, de trabalhar mais o roteiro do livro ali certinho do que um filme, que é mais enxuto ali, 3 horinhas no máximo, 2 horas e meia, né? Até quando tem as adaptações. Eu acho que eles podem fazer algo muito bom, se for fiel aos livros, né? Se seguirem certinho ao que a gente leu ali nos livros, né? E, quem sabe, talvez até um jogo novo, né? Para o PlayStation 5 aí, Xbox Series X e Nintendo Switch 2 aí, esses jogos, né? Os joguinhos, consoles mais novos, né? Mas é isso, galera. Não tem muita informação sobre ator, sobre, eu acho que o produtor lá, os produtores parece lá, é o Tom... E aí esqueci o nome, depois eu coloco na legenda aí. Mas não temos nada com informação sobre os atores, né, quem será o elenco, tudo. E vamos ver aí. Assim que sair novas notícias, eu trago para vocês, faço um vídeo novo, ou um shorts, ou faço um vídeo mais curtinho aí, explicando certinho. Mas era isso o vídeo de hoje, um vídeo mais curtinho, um vídeo mais nostálgico, né, para quem é 30 a mais aí, lembra muito bem aí do Eragon, né. E é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, é sempre importante. E compartilhe esse vídeo com um outro amigo, uma outra pessoa que gosta desse tipo de conteúdo, certo? Mas é isso. Muito obrigado novamente por você estar aqui assistindo esse vídeo. Um abraço e até mais.